Eu não sei que geração você é, se você é a geração Z, X, Y, Baby, tem a geração neném, nem trabalha e nem estuda, e eu sou a geração B, a geração burra. Eu, esses dias, estava com o celular e comecei a observar que as coisas não funcionavam. Mexi de um lado, mexi do outro, e o celular não funcionava, eu não recebia mensagem, não enviava mensagem. E aí até que eu estava muito nervoso, encontrei com a Carla depois do serviço e falei: olha, eu não aguento mais, meu celular não está funcionando, eu paguei a conta, está tudo pago, está tudo certinho, e não funciona. Aí ela abriu os aplicativos e viu que tinha um dos módulos que estava ativado. Tem o módulo avião, né? Tem vários módulos, e um dos módulos estava desativado e nada funcionava. E tem crente que está assim: o módulo milagres está desativado, e Deus vai ativar na sua vida o módulo milagre. Não importa qual geração você é, não importa que tipo de geração você é, não importa qual idade você tenha, se você sabe mexer no celular, se você entende de dons ou não, Deus vai ativar em você o dom de milagres. Amém? Nós vamos falar hoje sobre milagres, o poder de Deus, o dom de milagres, a operação de maravilhas. Agora, o que é um milagre? Como podemos definir um milagre? Segundo o dicionário, ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais, acontecimento formidável, estupendo. Então, o que é um milagre? É algo que sai do normal. Um milagre não é normal. Um milagre não está, e ele não acontece dentro das leis normais. Mas também é bom nós entendermos que o milagre não é a quebra das leis naturais. O mar se abre, é um milagre. Jesus anda sobre as águas, é um milagre. O cajado de Moisés se transforma em uma serpente, é um milagre. Jesus transforma a água em vinho, é um sinal, um milagre. A multiplicação dos pães é um milagre. Há muitos tipos de milagres: milagres de juízo, milagres de prosperidade, milagres de livramento. Mas um milagre é algo incomum. Mas precisamos entender que Deus não quebra as leis. Um milagre é quando Deus quebra as leis naturais, a lei da física, a lei da química, as leis normais dessa terra, as leis naturais. Não, Deus é um Deus de princípio, e Deus não quebra princípios. As leis continuam funcionando, as leis naturais não são quebradas. Então, como que um milagre pode acontecer? Como que um milagre acontece? É como que se Deus ele desse uma pausa nas leis naturais. É como que se as leis naturais tivessem que se submeter a uma lei maior, para que um milagre aconteça, para que um propósito divino aconteça. Então as leis naturais continuam funcionando, elas são respeitadas, são princípios importantes, mas quando um milagre vai acontecer, uma lei maior, uma lei superior, faz com que a lei menor, com que a lei natural, da física, da química, ela fique pausada por um tempo, para que um propósito divino, para que o milagre aconteça. Diga: Deus é um Deus de milagres, mas também é um Deus justo e de princípios. Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios, seja princípios físicos,
seja princípios naturais ou seja princípios espirituais. É assim que o milagre acontece. Eu acredito que o milagre, há muitos tipos de milagres, como nós já falamos, e para cada pessoa tem um milagre surpreendente. O mar se abrir, para muitos é surpreendente, só aconteceu uma vez. Abrir o Rio Jordão é surpreendente, e foram abertos algumas vezes. Um cajado se transformar em serpente, uma serpente de bronze ser levantada, e todas as pessoas que tinham sido picadas por uma serpente ardente, que iam morrer, quando olhavam para aquela serpente de bronze, eram curadas. Pode ser surpreendente para você. A transformação da água em vinho, um cego ver, Deus fazer justiça. Cada um tem um milagre em especial. Mas eu gosto muito, e trouxe aqui como exemplo o milagre que está em Josué 10, versículo 12 e 13. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Arralom. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Para mim esse milagre é o mais impressionante, porque a terra parou, o sol se deteve, a lua se deteve. E por quê? Para que o dia fosse mais longo. E enquanto estivesse o sol, os filhos de Deus estariam em guerra e poderiam vencer aquela batalha. Para mim é um milagre sobrenatural, é uma maravilha, que as demais ciências, que as demais leis precisam se prostrar e reconhecer que existe uma lei superior, que existe um Deus criador e poderoso, que cria e que está no controle de todas as coisas, que colocou ordem, que deu ordem às águas, que deu ordem aos planetas e às estrelas, que chama cada uma pelo seu nome. Ele é poderoso, Ele é criador, Ele coloca ordem e Ele para todas as coisas para que o seu povo tenha vitória. Será que há algo impossível para Deus? Pode ser que você esteja com medo de uma situação, com medo de uma guerra espiritual. Eu não vou vencer essa batalha, o dia está acabando, o tempo está passando, e eu não consigo vencer essa batalha contra as drogas, contra a prostituição, eu não consigo vencer o desemprego, eu não consigo vencer a miséria. Deus para a terra a teu favor. Deus faz milagres, Deus para todas as leis, Deus dá uma pausa em todas as leis, para fazer um milagre a favor do seu povo. Quantos creem em milagres? Amém. Milagres acontecem ainda hoje, porque há pessoas que já não estão mais no primeiro amor. O amor e a fé se esfriou e diz: Deus não faz mais milagres, faz tempo que eu não vejo milagres, não acontecem milagres nos dias de hoje. Será que os milagres não acontecem mais? Será que os milagres eram somente para os dias de Jesus, quando esteve na terra? Eu acredito que não, porque se nós olharmos o livro de Atos, os demais livros e as promessas do Senhor, os milagres continuam acontecendo e estão acontecendo. É que muitos estão no modo avião, muitos estão desligados, mas Deus quer te ativar, Deus quer ativar o modo de milagres na sua vida e por intermédio de você. Os milagres ainda acontecem hoje. Deus, Ele faz milagres, e dentre os 9 dons do Espírito, existe o dom de milagres, existe o dom de operação de maravilhas. Eu sempre falo que a prioridade para o púlpito, Deus tem como prioridade no púlpito e para os líderes dar ministérios, os 5 ministérios.
E o Espírito Santo, Deus tem como prioridade e dar à igreja, ao corpo de Cristo, ao povo, os dons. Deus quer te dar dons espirituais. Deus quer te usar para operar milagres. Quantos querem? Se você deseja, boa coisa você deseja, e Deus vai te abençoar. Milagres acontecem ainda hoje? Sim. Qualquer pessoa pode fazer milagres. Qualquer pessoa pode fazer milagres. Você pode fazer milagres. Eu falo que a prioridade dos líderes, dos cabeças, daqueles que estão no altar, é os 5 ministérios. E da igreja, é os dons do Espírito. Então Deus quer te dar dons. E você pode curar, você pode fazer milagres. Deus quer te usar para isso. Ah, pastor, mas eu não sou tão santo. E quem é? E quem é que se santifique mais e mais a cada dia? Ah, pastor, eu não conheço muito a palavra. Melhor ainda, aprenda aos poucos e um pouco por cada dia. Ninguém aprende a palavra de uma vez, fazendo um curso de teologia, uma faculdade de teologia. Se aprende a palavra no dia a dia, com intimidade, gerando o fruto do Espírito. Então, se você não sabe toda a palavra, se você não tem todo o conhecimento da palavra de Deus, se você nunca leu a Bíblia toda, não há problema nenhum. Você não precisa saber toda a palavra. Quem precisa saber toda a palavra é o pastor. Quem precisa saber toda a palavra e ensinar a palavra é o ministério profético, é o ministério de pastor, de evangelista, de mestre, é o ministério apostólico. O que você precisa fazer é fluir nos dons de Deus. Então, os milagres acontecem ainda hoje. Diga sim. Qualquer pessoa pode fazer milagres. Diga, eu vou fazer. Qual é a diferença entre milagre e dom de milagre? Porque muitos estão pedindo um milagre. Pelo amor de Deus, Senhor, faz um milagre na minha vida. Senhor, eu estou precisando de um milagre. Milagre é quando você pede para você. Dom de milagre é quando você pede para os outros. Milagre é para abençoar uma pessoa. E você pode pedir um milagre. E a oração do justo tem muito em seus efeitos. E quando você pede um milagre para Deus, Deus faz um milagre para você. Isso é milagre. Agora, o que é o dom de milagre? É quando você pede pelos outros. É quando você pede para todos. É quando você pede por uma família. É quando você pede por uma comunidade. Quando você pede por uma cidade, por um país. É quando você pede para os outros. Aí é dom de milagre. Porque o milagre em si é para mim. O milagre em si é para uma pessoa. Mas o dom de milagre é para abençoar muitas pessoas. Deus quer fazer milagres na sua vida. E Deus quer te dar o dom de milagre, para que você abençoe muitas pessoas. Vocês estão entendendo? Os milagres não podem ser feitos. Uma pessoa que tem o dom de milagre, como você. Diga, eu tenho o dom de milagre. Uma pessoa que tem o dom de milagres não pode fazer milagres, primeiro, com propósitos egoístas. O dom de milagres não é para uma pessoa. O dom de milagres não é com um propósito egoísta. Jesus, ele poderia ter transformado pedra em pães? Podia. Mas ele transformou? Não, porque seria um milagre egoísta para uma pessoa. Ele não usou o dom de milagre para transformar pedra em pães para comer.
Mas ele pediu um milagre ao Pai. E o que acontece no final da tentação de Jesus? Os anjos servem Jesus. Aconteceu um milagre ou não? Os anjos vêm e dão o quê? Pães. Assim acredito eu. Pizza, Coca-Cola. Vem e servem Jesus. Ele usou o dom de milagre em proveito próprio? Ele usou o dom de milagre de forma egoísta? Não, mas o Pai fez um milagre para ele, deu ordem aos anjos, aconteceu um milagre, os anjos sobem e descem e servem Jesus, e dão a ele o de comer e o de beber. Então, os dons de milagre não podem ser usados com propósitos egoístas. Segundo, para evitar consequências ruins. Quantos lembram do rei Davi? Não dá para esquecer. Quando ele comete o adultério, quando ele mata um homem fiel, a mulher dá à luz, e o profeta diz: a criança vai morrer. A consequência do seu pecado é a morte, e a criança vai morrer. E Davi, ele se prostra, e durante dias ele pede por um milagre. Poupe a vida do meu filho. Deus poupou? Deus fez um milagre? Não. Porque muitas vezes nós queremos usar o dom de milagre para resolver consequências ruins. Os dons de milagre não é para resolver consequências ruins do nosso passado. Ah, mas Deus visita. Deus alcança com a sua misericórdia. Deus perdoa os nossos pecados. Não perdoou o pecado de Davi? Mas o dom de milagre, ele não é para ser usado para resolver consequências ruins. Vamos ter que aprender a lidar com as consequências ruins. Filho fora do casamento, divórcio, coisas erradas que fazemos, pessoas que destruímos, vamos ter que lidar com as consequências. Deus alcança, Deus vem com a sua misericórdia, Deus alcança, Deus perdoa, Deus dá uma nova chance, Deus escreve uma nova história. Mas os dons de milagres não é para resolver problemas, consequências de pecado. E muitas pessoas estão pedindo um milagre para resolver consequências de erros, e eles não serão atendidos. O dom de milagre não é para isso. Ao invés de usar o dom de milagre, use um coração quebrantado e contrito, e o Senhor não resistirá. Terceira coisa, os milagres não podem ser feitos, o dom de milagre não pode ser usado para provar. Ele não pode ser usado para provar, impressionar e entreter. Jesus, ainda na tentação, ele poderia ter feito milagres, mas ele não fez milagres. Ele não transformou pedras em pães, porque ele não usou o dom de forma egoísta. Ele não pulou do pináculo do templo para fazer um espetáculo. Nós não vamos usar o dom de milagres para provar que nós somos filhos de Deus, para provar que nós somos santos, para provar que nós somos melhores, para fazer um espetáculo gospel, para fazer um show gospel. Muitos estão usando o dom de forma errada e prestarão conta. E você que está sendo ativado hoje, um modo milagre na sua vida, você precisa saber o que é um milagre, o que não é um milagre, e como usar o dom de milagres. Amém? O dom de milagre é ativado para abençoar as pessoas. Deus faz milagres na tua vida para te abençoar. E Deus te dá o dom de milagre para abençoar outras vidas.
Conhecemos as pessoas pelo fruto do Espírito e seus frutos, e não pelo dom de milagres. Como eu disse, Deus dá para os líderes os 5 ministérios e dá para o corpo da igreja os 9 dons. Isso não significa que alguém no meio do povo não possa receber ministérios, e que alguém que tenha a liderança, que tenha alguns dos ministérios, não possa receber dons. Mas geralmente as pessoas que recebem dons são pessoas no meio do povo, para abençoar o povo. Não é para ensinar, é para abençoar. Mas nós temos que prestar atenção muito nisso daqui, preste muita atenção, porque Deus está ativando o dom de milagre na sua vida, e você muitas vezes vai receber um dom poderoso. Nós estamos falando sobre os dons de poder, sobre fé, sobre curas, sobre milagres. Isso é muito poderoso, isso impressiona, mas isso não significa que você saiba a palavra de Deus como deve saber. Isso não significa que você já tenha maturidade e que você não precise de líderes. Não é porque você cura as pessoas que você já é um santo homem de Deus. Não é porque você faz muitos milagres que você já tem maturidade. E você tem que tomar muito cuidado, porque Deus está te dando um dom de poder, e você não pode ser imaturo, e muitas vezes vai ser imaturo. Só que você tem um pastor que te acompanha, que te ensina a usar o dom, que te corrige os erros, que te faz crescer e amadurecer, para que cada vez mais você use esse dom para que mais pessoas sejam abençoadas, e para que você receba outros dons. Por isso que eu falei, eu não sei a palavra de Deus, eu não tenho muito tempo de cristão, eu não tenho muita experiência, eu sou novo convertido, eu sou imaturo, eu não tenho experiência. É esses que recebem o dom de poder. Mas o seu dom de poder é para ser usado no corpo, e esse corpo tem líderes. E mesmo você recebendo dons de poder, de fé, de cura e de milagre, você tem que reconhecer isso e ser humilde para continuar aprendendo. Não cair na vaidade, não cair na soberba, usar o dom de forma errada e acabar perdendo o seu dom e até mesmo a sua salvação. É algo muito sério. Porque nós conhecemos as pessoas não é pelo seu poder, mas é pelo seu caráter. Nós conhecemos as pessoas não é pelo seu poder, mas é pela sua intimidade com Deus. E intimidade com Deus gera fruto do Espírito. E nós sabemos qual é o fruto do Espírito: amor, fé, longanimidade, paciência, mansidão. Então não julgue as pessoas pelo poder que elas possuem, mas as pessoas serão julgadas. E nós conhecemos as pessoas não é pelo seu dom, não é pelo seu poder, mas é pelo seu caráter, é pelo fruto do Espírito, é pelos seus frutos, é pela sua obra. Pastor, ele é poderoso, mas é um mau caráter. E no último dia o Senhor dirá: não te conheço. Mas eu expulsei demônios, eu curei os enfermos, eu falei em línguas. Não te conheço, diz o Senhor. Porque não conhecemos as pessoas pelos poderes, conhecemos pelo fruto. Não significa que Deus te deu um dom, que você tenha caráter, que você tenha maturidade e que você esteja fazendo a coisa certa. Mas quem tem pastor vai fazer. Conhecemos as pessoas pelo fruto do Espírito e seus frutos, e não pelo dom de milagres. Porque dom de milagre nós encontramos em muitos lugares. Nós encontramos em muitas religiões, em muitas seitas, em muitos lugares errados. Mas caráter,
está raro. Estamos numa geração em que não encontramos caráter, e é isso que fará a diferença. Mais do que as pessoas dizerem, Ele é poderoso, mas é bom as pessoas continuarem dizendo, Ele é poderoso, mas é humilde. Ele é poderoso, mas é santo. Ele, além de poderoso, Ele é um santo homem de Deus, humilde, manso, amoroso, sábio. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença. Quero terminar falando de 7 coisas que os milagres fazem, e baseado no livro de Atos. A primeira coisa, confiança para falar e fazer. Quando você começa a orar e os milagres começam a acontecer, você começa a ganhar confiança. Caramba, eu estou orando e Deus está respaldando, eu estou orando e os milagres estão acontecendo. Eu orei para um amigo meu que estava desempregado e essa semana ele começou a trabalhar. Os milagres geram confiança. E você adquire mais confiança para falar e para fazer. Não, vem cá que eu vou orar por você, vem cá que eu vou impor as mãos por você. E ainda essa semana, Deus vai abrir uma porta de emprego. Você começa a adquirir confiança com os milagres. Segundo, provoca fome para conhecer a Deus. Não, desculpa, um anterior, esse é o terceiro. Confirma a nossa intimidade com Deus. Quando os milagres começam a acontecer, mostra que temos o dom do Espírito. E também temos o fruto do Espírito. E começa a mostrar o nosso fruto, a nossa obra. Então quando você começa a fazer milagres, você adquire confiança para falar e fazer, confirma sua intimidade com Deus. Terceiro, provoca fome para conhecer a Deus. Você ora e os milagres acontecem, e isso gera mais fome em você. Eu quero mais de Deus, eu quero mais disso, eu quero ser usado mais, eu quero abençoar mais pessoas. E as pessoas que estão em volta também começam a ter mais fome. Mas o que está acontecendo? Como é que você ora e as coisas acontecem? E gera fome nas pessoas que estão recebendo milagres, e gera fome, e gera um desejo de comer e de beber, e de saber mais desse Deus que opera milagres. Gera fome nas pessoas. Convence as pessoas de seus pecados. Muitos pecados são perdoados quando os milagres começam a acontecer. Jesus, antes de fazer alguns milagres, ele disse: os seus pecados são perdoados. Porque eles foram lá, porque sabiam que Jesus fazia milagres, e um milagre, ele quebranta o coração. O milagre gera quebrantamento. As pessoas começam a ver os milagres e começam a dizer: existe um Deus poderoso, existe um Deus que faz milagres, existe um Deus que para a terra a meu favor, existe um Deus que parou tudo para falar comigo e para me abençoar. São coisas que os milagres geram. Convence as pessoas dos seus pecados, gera arrependimento, gera conversão, gera salvação. É uma forma de evangelizar. Os milagres começam a acontecer e as portas para o evangelismo começam a se abrir. Gera evangelismo. Leva as pessoas a glorificarem a Deus. Quando os milagres começam a acontecer e os testemunhos começam a ser contados, Deus começa a ser glorificado. As pessoas começam a glorificar. As pessoas começam a honrar e a glorificar a Deus. Você está entendendo por que Deus quer te dar o dom de milagres? Faz o evangelho se espalhar. Quando os milagres estão acontecendo, o evangelho se espalha. Você chega nessa casa e está transformado. Você não bebe mais, não usa mais drogas, você não sai mais para as baladas, não está mais no meio da prostituição. E aí o que acontece? O evangelho começa a se espalhar, os seus familiares começam a perguntar: mas o que está acontecendo? Por que você mudou? O evangelho começa a se espalhar e as pessoas que estão em volta começam a ser tocadas, e os amigos vão sendo tocados, e os amigos dos amigos vão sendo tocados. Faz o evangelho se espalhar, o reino ser estabelecido.
Para finalizarmos, a revelação ativa a fé, que ativa a fala e a ação para que estejam de acordo com a vontade de Deus, para que o milagre aconteça.